lá! Você vai perceber, isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Perceba que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal, né? Então, agora, cheio de alegria aí, essa música aí muito... né? Claudinho Bochecha, nossa paródia aí. Mas vamos para a nossa aula hoje, que é sobre a leitura da imagem, né? Quando você olha para essa pessoa assim, com esse violão assim, né? Lindo, né? E esse outro mais ou menos aí do lado aí, fazendo a leitura dele lá também, né? Produzindo aí. Mas vamos para a nossa aula aí, que está muito caô aqui. Muito caô, muito babado, né? Vamos lá. Muita coisa impressionante e interessante para a gente ver na nossa aula de hoje. Olha só. Vamos ver a importância das imagens na pintura, né? Como é que as pessoas entendem, como é que as pessoas apreendem, a percepção e os grandes artistas que jogam justamente com isso aí, né? Que tem a sua sabedoria em colocar a imagem para mandar a sua proposta, né? E como que ela é recebida, né? Só para dar um rápido exemplo, aquele sorriso enigmático da Mona Lisa, né? Ninguém descobriu ainda que ela está sorrindo somente para mim, né? Para eu. E aí tem também o uso das imagens na fotografia, né? Que os grandes fotógrafos, eles sabem como colocar uma imagem de uma maneira que dá uma impressão ou outra, né? Às vezes uma imagem colocada de baixo para cima dá a impressão que a pessoa é grandiosa, a pessoa é alta, é assim, imponente. Tudo isso aí faz parte. E na publicidade, aí aqui a coisa, se aqui era um item, aqui era dois, aqui já triplica a jogada com a imagem, a maneira de colocar a imagem. E a gente está vendo mais ou menos tudo isso aqui nessa ilustração, né? Uma primeira ilustração, uma pessoa pintando aí, né? Olha, uma segunda ilustração, uma fotografia, né? Gente até fotografando. E aqui, ó, tá vendo? Você tem a imagem aí, o limão aí, né? A garrafa aí já meio suada, né? E descubra o sabor. Olha aí, perfeito, né? É isso aí. Na pintura, você tem a expressão artística, na fotografia é o registro do momento real, e na publicidade é uma maneira de convencer você através da imagem, a persuasão visual. Mas vamos lá. Eu tenho logo de cara aquela perguntinha de praxe, né? Uma enquete aí. Olha isso aqui. Olha direitinho. Me diz o que você está entendendo, me diz o que você percebe. Não é? Olha aí, só para você começar a se ligar nas paradas aí. O negócio vai ser muito tchan. Mas por falar em tchan, olha aqui esse tchum. A pergunta é, o que você vê? Esse aqui é um trabalho do Octávio Ocampo, né? Que faz parte do surrealismo, é uma coisa que está além do real, né? Não é uma imagem de uma pessoa realmente, né? Então, opa, já vou eu falando coisas. Vou deixar para durante a aula você vai receber elementos, informações que vão lhe ajudar a
destrinchar, a saber opinar sobre essa imagem aí. Quero saber qual é a sua percepção sobre essa imagem. Então, seguindo aqui, vamos ver os conceitos. O que é uma imagem? Antes de mais nada, entenda que existem imagens que são artificiais e tem imagens reais, né? Você diria que essa imagem aqui é uma imagem real ou artificial? Não? Vai pensando. As imagens artificiais costumam ser definidas como artefato, que é objeto ou produto. Tá? Então, não é uma coisa da realidade, é uma coisa produzida, inventada. Tá? E aí tem a característica, o fator bidimensional, né? Como em um desenho, pintura, gravura ou fotografia. Ou também pode ser tridimensional, como em uma escultura. Então, essa imagem aqui ela é tridimensional, certo? É uma escultura, não é uma pintura, nem uma fotografia, ok? Para Platão, filósofo grego, imagens, em primeiro lugar, são as sombras, depois os reflexos que vemos na água ou na superfície de corpos sem luz, opacos, polidos, brilhantes e todas as representações desse gênero. Então, é uma frase muito profunda, porque trata-se de um filósofo, né? Um cara que passa muito tempo pensando antes de falar e não fala bobagem, né? Existem teorias, né, lançadas pelo Platão, como essa ideia das sombras, né? Tem o mito das cavernas e teria que ter umas 2 aulas para a gente ir ver esse lado aí. Então eu vou deixar essa explicação maior e melhor para os professores de filosofia, para o Hélio e a Lidiane, a doutora Lidiane. Seguindo aqui, nós temos, olha aí essa imagem, já nossa conhecida, nós já vimos, né? Mas vamos ver aqui os detalhes. Ó, a fronteira entre a imagem e o mundo chama-se moldura. Então, essa parte aqui toda aqui, ó, né? Que eu não uso nem riscar, é a moldura, a parte azul. Aí você tem também outras encaixes aqui, vamos lá. A moldura limite é o que marca o contorno da superfície da imagem, separando-a do que não é imagem e definindo o seu domínio estrito. Então, a moldura separa essa parte aqui dessa que está aí dentro, né? Dentro da imagem. É o limite. Esse limite aqui, ó. Né? Então, esse limite aí, essa fronteira aí, é a moldura limite. Tá bom? Então, as imagens tornam-se reconhecíveis graças à relação de semelhança que mantém com o que representam. Então, cabe aqui, e prestando atenção nesse fator, nesse detalhe, que nem toda imagem mostra, numa pintura, por exemplo, nem toda imagem ela é exatamente o real, né? Mas os artistas, os produtores de imagem, aqueles que manipulam a imagem, eles deixam algum mínimo limite de semelhança com aquilo que ela representa para que você faça essa relação, para que você faça essa ponte, ok? É claro que tem imagens que o real é bem mais detectável. Nessa nossa imagem aqui, você percebe um pé, uma mão, uma pessoa, né? Mesmo uma pessoa muito estranha, com uma cabecinha bem pequenininha,
o pescoço longo demais, fininho. E lá vou eu descrevendo a imagem. Ainda não, tá? Vou esperar um pouquinho mais para a gente poder ir entendendo os detalhes da imagem. Mas de cara, você já aprende o que é a moldura e o que é o limite da imagem, que é a fronteira. Ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui a imagem na pintura. Olha aí essa pintura aí, tá vendo? Vai observando, né? As cores, veja que tem os detalhes aí muito interessantes, muito realísticos, né? Dá para se perceber que se trata de um homem. Eu, pelo menos, estou entendendo assim, com a minha visão limitada, não é? E vamos lá. Existe um roteiro que foi estabelecido por um pesquisador americano, Robert William Ott, né? Lá, pesquisador da Universidade de Penn State University, criou, essa pancada aí foi o Penn, foi? Criou o seguinte roteiro para treinar o olhar sobre as obras de arte. Então, olha aí, esse roteiro, ele é muito utilizado, ele é importante, ele facilita, tá? É um verdadeiro guia, um maravilhoso guia para a gente começar a aprender a ler as obras de arte, a olhar para as obras de arte e já ter algum entendimento mínimo. Então, o que você vai fazer? Você primeiro descrever, você já anotar aquilo que você está vendo exatamente do jeito que você está vendo, né? Aí você pode observar mais um pouco, analisar, será que isso aí é um homem, será que isso aí é uma mulher, será que... Você vai analisando, acho que essa mulher está com dor de barriga, não sei o quê, estou exagerando, né? Mas é mais ou menos isso aí. E aí você faz uma leitura formal, onde você já parte para interpretar. Não, eu acho que isso aí realmente é uma casca de banana, não é? Estou vendo uma casca de banana e não uma pessoa fazendo gestos. Será que eu estou errado? Aí depois você vai pesquisar e vai fundamentar e contextualizar tudo sobre aquela imagem que foi apresentada para você. Hoje em dia está mais fácil, porque tudo que a gente pesquisa, a gente encontra, né, facilmente aí com o auxílio das inteligências artificiais e tudo mais. Mas isso tudo não descarta a sua percepção, a sua apreensão, o seu olhar. Então, olha aqui, não desperdice essa informação, que ela é muito importante, tá? Então, descrever, observar, analisar, fazer uma leitura formal, interpretar e fundamentar, contextualizar. Essa imagem aqui foi produzida no ano tal, estava tendo uma guerra, por isso, né? Vamos para frente que eu vou mostrando aqui na prática como a gente pode ir lendo. Olha essa pintura aí, sobre a morte do filósofo Sócrates. Essa imagem aí, ela foi produzida, é uma pintura feita por Jacques-Louis David, né? Ele não era americano, por isso que a gente tinha que chamar assim mesmo, David. Né? O famoso pintor que foi contratado por Napoleão Bonaparte, né, para mostrar seus feitos. Ele aqui faz aqui a interpretação dele de como teria sido a morte de Sócrates. E só para começar, eu quero te dizer que Sócrates é esse principal que aparece aí na imagem. Quem é o principal da imagem? É aquele que está com o braço levantado aí, apontando para cima, né? É meio descamisado aí, né? Só com uns panos por cima dele, e uma série de outras pessoas, que depois nós vamos entender que são filósofos, alunos e todo mundo aí representado. Vamos seguir aí. Primeira parte aí você vai descrever. É o que você vai dizer, ó. A primeira cena toma quase toda a superfície. Olha essa
análise aí, primeira aí da pessoa, né? Aí depois, ó, a segunda cena, a primeira cena é essa daqui, ó. É essa primeira parte aqui, né? A segunda cena, notada a partir da porta, tá aqui, dá pra gente perceber que tem uma porta aqui, né? Na parte esquerda, revela bem pouco das figuras representadas. Tá? Então tem uma cena aqui que aparece mais, tem muita luz sobre ela, né? E tem outra cena do lado aqui que aparece menos. Essa primeira observação que a pessoa que está olhando, a primeira coisa que escreve, olha, tem uma parte lá que aparece mais gente, né? E tem uma outra parte que parece ser menos importante, que aparece quase ninguém. Está lá meio escurecida. Vamos seguir aqui, que tem mais aqui, tá? Para a gente ir vendo. Olha, estão representados na primeira cena, né, 10 homens. Olha que observação, né? A pessoa contou, as pessoas estavam lá, né? Um se diferencia por estar despido e frontal a quem está olhando, né? A nós. Isso o enfatiza e o torna a figura mais importante e representada. Tá bom? Então, esse destaque aí, inclusive pela cor da roupa dele, pela luz, os detalhes do rosto dele, os detalhes dele são mais perceptíveis. Então, ele realmente é o mais importante representado aí nesse quadro. Vamos ver mais um pouquinho aqui sobre o quadro do Jacques-Louis David, né? Percebemos, então, uma composição estruturada racionalmente, onde os corpos idealizados, escultóricos, né? E a perfeição anatômica. O que significa perfeição anatômica? Anatomia tem a ver com os músculos, com o formato do corpo em si, né? Então você vê aqui no Sócrates, né, o detalhe da barriga, o detalhe das costelas até, né, o braço dele e a barba, todos esses detalhes aí são detalhes anatômicos. Olha aqui a perna do Sócrates aqui, né? E as outras figuras também, né? Até também o aparentar das roupas, né? Assim, o detalhe, né? Tudo isso aqui está muito bem feito. Então, isso aí a gente percebe, é o que, continuando aí a descrição, é o que a gente vai percebendo e que a pessoa fez aí essa análise para nós, para a gente ir aprendendo a fazer também, tá bom? E isso tudo aqui tem a ver com o que se está vendo no quadro, tá? Não tem nada inventado aí, é tudo de acordo com o que estamos vendo. Então, a segunda fase aqui, você vai analisar. Nessa fase, analisaremos, eita palavrinha, as técnicas utilizadas e os detalhes da obra. Então, a parte de análise é a parte mais técnica, né? Então, em primeiro lugar, sabemos que é uma representação da morte do grande filósofo grego, né? Trata-se de uma pintura a óleo, né? 3 metros por 1,90. É meio retangular, né? Como a gente está vendo. Olha esse detalhe aqui, ó. Olha os detalhes que a gente fez um recorte aí, puxou, do corpo do Sócrates, né? A expressão do rosto dos discípulos. Porque, eu não quero adiantar não, mas a gente sabe que o Sócrates praticamente morreu defendendo um ponto de vista dele, né? Falando que ele tomou um veneno, ele foi obrigado a tomar, foi determinado que ele tomasse esse veneno, então ele reuniu todo mundo e foi lá fazer, e enquanto falava, né, o veneno ia atacando o corpo dele. Então, ainda aqui, ó, na nossa análise, você vê que a pintura ela utiliza de perspectiva. A perspectiva é uma técnica que dá a ilusão de profundidade nos desenhos, nas pinturas, nas fotografias, tá? Que esse plano aqui
é um plano de 2 dimensões, é bidimensional, tá? Mas a gente tem a impressão que a gente está entrando num quarto, numa casa, numa sala onde estão acontecendo esses fatos, por causa da utilização da perspectiva. E aí, veja só, ainda tem mais detalhe aí. Existe um predomínio do branco, do azul e do vermelho nas cores das roupas das pessoas representadas, né? Existe também uma ilusão de volume no espaço e nos objetos representados. Isso aqui porque é por causa do uso da perspectiva. Não é isso? A técnica da perspectiva nos desenhos. E quem era o grande mestre da perspectiva? Era o Leonardo da Vinci, o mais espetacular. As vestimentas com texturas aparentemente reais. Realmente fantástico o trabalho do Jacques-Louis David. David não, David. Agora vem a parte de interpretar. Vamos lá. Olha só, isso tudo aqui, gente, está ensinando você a utilizar aquele diagrama lá que o nosso professor pesquisador, né, foi ele que deu esse atalho nesse caminho para nós, né? Então vamos vendo aqui esses exemplos, porque depois você vai analisar uma imagem também, com certeza. Olha aqui, tem uma imagem aqui no corredor, aqui nessa entrada nessa porta aqui, dá uma ilusão de você estar vendo no corredor. Então, e tem um homem encostado na parede, que os caras até descobriram já quem é, que é o Apólodoro. O Apólodoro é um dos discípulos, um dos alunos de Sócrates, né? Tá lá super triste, cabeça baixa, sofrendo antecipadamente com a morte do seu mestre. Imagina. Aí você tem também, o Apólodoro não é esse aqui não, gente. É esse aqui da parede, que está desesperado. Ah, sim, desculpa aí, tá? Foi mal. O Platão é o mais famoso discípulo do Sócrates. Foi aquele que o Sócrates nunca escreveu nada, ele só falava as coisas. E o Platão teve cuidado de escrever muitas coisas que o Sócrates falava, além de ter suas próprias ideias também, né? Então, o discípulo mais jovem, olha aqui outra informação, de Sócrates não estava presente na sua morte, mas é retratado na cena. Então, veja só, o Jacques teve a delicadeza, né, de apresentar também o Platão na cena que ele pintou, imaginando aí sobre a morte do Sócrates. Veja só um simples quadro, quantos detalhes tem para a gente ir entendendo sobre ele, né? Olha aqui, ó, o braço levantado de Sócrates. O braço levantado de Sócrates. O filósofo passou suas últimas horas debatendo sobre a imortalidade da alma. A alma morre, a alma não morre, né? E o dedo levantado dele indica que há uma esfera de existência mais elevada que o terreno dos mortais. Então, o Sócrates estava defendendo ali um ponto de vista que só quem estava lá deve saber. Acho que o Platão não estava lá, né? Mas contaram para ele e ele deve ter colocado as últimas palavras do nosso grandioso Sócrates. Olha essa outra pessoa aí, ó. Um homem sentado com a mão no joelho de Sócrates é Crito, outro discípulo, né? Um dos mais próximos. Então, olha só aí tudo que a gente vem observando nessa análise. E aí vem a parte de fundamentar, né? Então, para fundamentar, é bom que você pense nessas perguntas aqui e trate de responder, que aí você vai ter uma base mais sólida. Então, a primeira pergunta, que contexto essa obra foi produzida? O que estava acontecendo?
o Jacques Louis David, ele estava na casa de quem? Né? Foi ao ar livre que ele fez essa pintura? Como terá sido, né? Quais as circunstâncias que fez com que ele produzisse? Por que que ele resolveu pintar essa cena, né? Quanto tempo ele passou somente planejando para poder... Tudo isso aí faz parte do contexto que você tem que correr atrás para descobrir. O que o artista expressa na obra? Essa aqui está fácil, né? Qual a relação da obra com o artista, né? Com o Jacques, né? Que valores estéticos predominam na obra? Então, perguntas como essas auxiliam na fundamentação da leitura, possibilitando uma maior compreensão do conteúdo e das formas representadas. Você pode buscar auxílio também nas enciclopédias, né? Na internet, na história da arte você vai ter muito mais bases de fundamento. E agora vamos sair da pintura e vamos para a fotografia. E vamos andar que o tempo ruge, né? Olha só, gente, nós temos aqui na ilustração a fotografia de uma instalação artística, né? Um local onde tem pessoas sentadas, né? E você vê também que tem um banho de luzes, tem muita coisa aí para que as pessoas sejam envolvidas, caiam na imersão desse momento aí, tenham a sua experiência estética e sensorial, ok? Então, já de cara aí a gente já tem esse impacto com essa imagem aí que nós vamos aprender a ler do ponto de vista fotográfico, né? Então vamos lá. Existem 3 níveis de apreensão na fotografia. Tem os sentimentos que são produzidos pela fotografia. Você vê a foto da sua namorada, do seu amor, você fica, né? Aí você começa a quase chorar de tanto amor. Seu coração começa a querer sair de dentro do seu peito. Será que você é romântico a esse nível? Será, hein? Então vamos lá. Outra coisa aqui, é claro que eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas os sentimentos, você pode também sentir, você pode ser um hater, você pode sentir ódio, pode querer ver a foto daquela pessoa que você detesta, você dá um soco na fotografia. Que é isso, professor? O que você está ensinando, professor? Deixa disso. Então, ver a foto, identificar seu motivo, aquilo que foi fotografado, aí já tem mais 3, né? 3 objetivos quando você vê a foto. Olha, isso aqui tudo é muito importante quando você vai analisar e identificar uma fotografia, né? Você olha para a foto, essa foto aqui, eu acho que o cara estava no meio da guerra, estava aqui explosões e tal, né? Prédios derrubados, né? O que foi fotografado? Foi uma mãe amamentando. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Surge a diferença entre ver fotos e ler fotos. Vê se... Olha aí, gente. Ler uma foto é lançar um olhar atento àquilo que a constitui como linguagem visual. Então, trata-se de buscar a unidade melódica, opa, tem música aí, hein? De suas luzes, linhas e direções, suas escalas e volumes, eixos e sombras. Então, olha aí, já tem muita coisa profunda aí que já vai entrar. Olha só, e eu estou só te mostrando essa imagem aqui, né? Mostra essa imagem e aí olha quanta coisa tem para você aprender, para você perceber olhando para essa fotografia. Olha essa outra fotografia aqui, olha aqui, uma fotografia em preto e branco. Olha só quanta coisa tem para você. Você já está aprendendo um pouquinho, né?
Você já está aprendendo um pouquinho sobre a leitura da imagem, né? Então, através, você já pode ir começando aí, antes mesmo de eu falar esse próximo passo. Mas veja só, essa aí trata-se da Bacia do Xingu, lá no Mato Grosso, né? Onde a gente vê aí um grupo de indígenas Waurá, que estão pescando na lagoa Piulaga, perto de sua aldeia. Desculpa que eu nunca tinha visto o nome dessa lagoa antes, tá? Piulaga, né? E essa foto aí foi tirada por um verdadeiro craque, que é o Sebastião, premiadíssimo Sebastião Salgado, ok? Então, já tem aí várias informações só nessa primeira parte aí, né? Para contextualizar, para você entender melhor do que se trata, né? Então, ele já está assinando, identificando para nós que são indígenas, né? O grupo de indígenas da etnia Waurá, né? E pescando nessa lagoa aqui, né? Piulaga. Então, vamos lá. Vamos ver mais. A parte de descrever. Vamos lá. Duas figuras humanas estão aqui no primeiro plano, são enfatizadas, né? São destacadas. Então, a perspectiva indica outras figuras ao fundo. Então, vamos continuar a descrever. Na parte inferior, percebemos a água, né? A captura da água, que é uma lagoa, um rio. Ok? No caso, é uma lagoa, né? Que a gente já recebeu essa informação lá. Na parte superior, percebe-se esse ponto aqui que a gente identifica como sendo a lua luminosa. Então, essa fotografia muito provavelmente foi tirada à noite, né? Se tem uma lua com essa luminosidade toda, né? Um pouco de escuridão ao redor, né? Então, mais uma informação que essa parte descritiva aí vai trazendo para nós, que vai se juntar às outras, né, as demais. Na parte de analisar, você vai vendo aqui que é monocromático, ou seja, essa palavra aqui, mono é uma, né, e croma é cor, então é uma só cor, né, a cor escura, cinza, né, mais ou menos, quase que totalmente, né, porque essa parte aqui meio esbranquiçada provocada pela luz da lua, né? Então existe aí um contraste entre luz e sombra na fotografia, a ausência de volumes e o uso da perspectiva. Então, olha aí como a análise foi rápida e fácil. Vamos seguir então. Na parte de representar, quem são os representados? Quem representou? Aí a gente viu que foi o Sebastião Salgado, né? Ele representou, ele colocou na sua fotografia, ele fotografou índios, pessoas que são representadas aqui por ele, Sebastião Salgado, e que estão aparentemente pescando, passeando na lua, que não estão, né? E aí vamos seguir um pouco mais, né? Para fundamentar, você vai pesquisar sobre o Sebastião Salgado, né? Vai pegar informações sobre o ambiente e as pessoas representadas. Você vai pesquisar também sobre a estética da obra e vai compreender a mensagem expressa. É isso que é fundamental, né? São pesquisas, maiores pesquisas, tá? E agora vamos ver a imagem da publicidade, né? A imagem que é feita para vender, para provocar o desejo, você achar que você precisa desesperadamente ter uma sandália igual a essa, só porque viu aí essa imagem, aí, um quadro famoso, né, da Tarsila do Amaral. Puxa vida, tá lá a sandália, eu tenho que ter uma sandália daquela, faz parte da minha vaidade, senão não sou gente. É mais ou menos por aí a intenção da publicidade, né? Então, vamos ver aqui um roteiro para ler as imagens publicitárias. Existem
3 pontos de vista: as qualidades visuais, né? A qualidade da imagem, né? Os índices internos, o que está aqui dentro, né? E os externos, né? O que está fora, os limites, né? E as convenções culturais. Então veja que esse quadro aí tem isso e mais um pouco. Tá? E você veja que eles aproveitaram o quadro e colocaram aqui uma propaganda aqui, ó. Havaianas, todo mundo usa, até mesmo a figura desenhada pela Tarsila do Amaral. Viu aí? O negócio é pesado, meu irmão. O negócio é brinquedo, não. Os caras jogam pesado, né? Então, as cores verde, amarelo, azul e branco, as cores do Brasil, certo? E aí, olha, tem também aqui as formas estilizadas, que não são formas reais. Olha aqui esse sol, né? Um sol bem diferentão aí, com essa coisa vermelha no centro, né? A frase Havaianas todo mundo usa, né? É o gancho aí da propaganda, né? E aí você tem também aqui, ó, uma figura estranha de pé gigante com um chinelo branco. Essa figura estranha é justamente a figura imaginada, produzida pela Tarsila do Amaral, né? Que foi quem fez esse quadro aí. Ok? E, mais uma vez, a ausência de perspectiva. Tá? Índices externos e internos, vamos ver aí. A referência principal é a figura aí da Abapuru, que foi feita por Tarsila do Amaral. Então, tem as cores da bandeira brasileira e o slogan. O slogan é essa frase de propaganda aqui, tá, gente? Indicando que as sandálias havaianas todo mundo usa. Eu não. Só se você me der um aí de presente. Essa propaganda aí é muito antiga, tá, gente? Vamos combinar também, né? O pé enfatizado na obra modernista é um calçado, por uma havaianas, né? Uma sandália havaianas. Olha aí, gente, veja aqui mais uma informação. A obra, né? Lembrando aqui que a obra da Tarsila é do período modernista, né? Então, a obra Abapuru representa o nacional e o brasileirismo, o nacionalismo, não é isso? Seguindo aqui, nós vamos ver aquela pergunta lá, né? Sobre a imagem. O que você vê? Vou colocar aqui para vocês, esse aqui é A Mulher de Substância, que é um quadro do Octávio Ocampo, de 1943, tá? É uma composição onde se pode observar, além da figura humana, né, flores e folhas que permitem interpretações personalizadas. É uma mulher formada por várias flores, né, e folhas, né, que são colocadas de uma maneira que a gente tem a ilusão dessa percepção que se trata de uma mulher. Você olhando de mais longe, você fica encantado, que é uma mulher muito linda, muito bonita mesmo, né? E aí o trabalho genial aí do Octávio Ocampo, né? Que é além do real, faz parte do surrealismo. É uma imagem real? Não, não é. É isso? Mas está aí. Então, com isso aí, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha aprendido aí bastante sobre a leitura da imagem, né, nessas 3 instâncias que a gente colocou aí, e até a próxima aula. Então, utilize isso aí nas suas próximas leituras de imagem.